Seja bem-vindo ao Território da Mente. Eu sou Bianca e, junto com os psicólogos Cássio, Liliane e Rafael, exploramos a psicologia de forma prática e reflexiva. No episódio de hoje, vamos falar sobre a evolução do vínculo terapêutico, a importância da constância na terapia e o momento certo para encerrar o processo. Então, fica com a gente, porque essa conversa promete muitas reflexões importantes. Bom, então eu proponho começar com uma pergunta que muita gente faz quando pensa em terapia. As pessoas perguntam, isso demora muito? A terapia precisa necessariamente durar muito tempo, muitos anos? E essa é uma dúvida muito comum. E a resposta não é simples, porque a duração da terapia, a gente precisa entender que vai variar muito de pessoa para pessoa e diversos outros fatores, né? Então, por exemplo, se uma pessoa chega na terapia para a terapia com uma demanda pontual, como é que a gente supera, por exemplo, um momento de crise? Como é que faz para lidar com uma tomada de decisão importante ou desenvolver habilidade específica? Como aprender a gerenciar melhor a ansiedade? Nesses casos, né, um processo mais curto pode ser suficiente. Já outras pessoas vão buscar a terapia para entender melhor seus padrões emocionais históricos, as suas relações interpessoais, ou como lidar com questões profundas que se repetem aí ao longo da vida. Para esses pacientes, obviamente, o trabalho pode levar mais tempo, porque envolve autoconhecimento, mudança de crenças, transformações emocionais, então vai ser, obviamente, mais trabalhoso. Existem três grandes fatores que influenciam ali a duração do processo terapêutico. Primeiro, a gente tem que considerar aqui o tipo de abordagem terapêutica. Algumas abordagens, como por exemplo a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, costuma ser mais direta e mais estruturada, com metas definidas a curto e médio prazo. Então a gente entende que tem uma noção ali de tempo, mas que em geral esse tipo de terapia pode durar ali meses ou um ano. Já abordagens como psicanálise ou então a terapia psicodinâmica já são mais aprofundadas, elas exploram os padrões inconscientes, os processos emocionais ao longo do tempo ali. Então, esses processos podem ser mais longos, né? A profundidade das questões que o paciente quer trabalhar também é um ponto que a gente precisa considerar. Alguém que procura terapia para aprender a lidar com o estresse no trabalho, ou então que precisa de entender ali como explorar mesmo os seus traumas ou padrões de apego, inseguranças emocionais, tudo isso acaba se repetindo ali e demanda um pouco mais de tempo. A motivação e o envolvimento do paciente no processo é outro fator importante que a gente precisa considerar. A terapia não funciona sozinha, é um processo colaborativo. Se o paciente está mais disposto, ele se entrega ali em aprofundar mais, trazer mais reflexões e aplicar o que ele aprende fora das sessões, a mudança tende a ser um pouco mais rápida, mais fluida. Mas se ele começa a evitar tocar em certos pontos, temas mais difíceis, tem dificuldade de se comprometer no processo, a terapia, obviamente, vai se estendendo por mais tempo. Uma dúvida comum é se a terapia precisa ser longa para que ela tenha eficácia. E a resposta é não necessariamente. A terapia não precisa durar anos para ser útil e algumas pessoas se beneficiam muito de processos mais curtos. Vamos pegar um exemplo prático, né? Imagine uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade e busca terapia para aprender técnicas de regulação emocional. Ela pode, em poucas sessões, aprender estratégias como respiração consciente, reestruturação de pensamentos e técnicas de relaxamento que já fazem uma grande diferença no seu bem-estar. Por outro lado, se essa mesma pessoa percebe que sua ansiedade está relacionada a padrões emocionais antigos, como insegurança profunda ou traumas passados, ela pode decidir continuar o processo para entender melhor essas questões e transformar suas respostas emocionais de maneira mais duradoura. Então, se você está pensando em iniciar a terapia e quer entender qual seria o tipo de processo mais adequado para você, eu proponho algumas reflexões que podem ajudar. Uma delas é você se perguntar qual que é a minha principal motivação para buscar terapia. Porque se for uma questão mais pontual, um processo mais breve, obviamente, vai funcionar. Porém, se for algo recorrente na sua vida, talvez um trabalho mais longo vai fazer sentido. Outra pergunta importante a se fazer: eu tenho urgência em ver resultados rápidos
ou eu tenho paciência para que o processo possa ser mais aprofundado? Por quê? Porque terapias mais estruturadas costumam trazer ferramentas de mudança mais imediatas. Por outro lado, abordagens mais profundas vão trabalhar no nível das crenças, emoções e padrões inconscientes. Uma outra pergunta que eu traria como dica ao paciente é ele se perguntar: mas eu estou mesmo pronto para mergulhar nas minhas emoções? Ou eu prefiro algo mais focado no presente? Isso porque algumas abordagens vão explorar muito o passado, a história de vida do paciente, ao passo que outras vão trabalhar mais com o aqui e agora, talvez conteúdos um pouco mais superficiais. Enfim, eu acho que essas perguntas podem te ajudar a alinhar expectativas e até escolher uma abordagem, um terapeuta que trabalhe da forma que faz mais sentido para você. Um outro ponto muito importante é lembrar que não existe um tempo certo para a terapia. Cada pessoa tem seu próprio ritmo de transformação e conhecimento e, né, descoberta de si mesmo. Algumas pessoas sentem que precisam ali de um processo mais contínuo ao longo da vida, porque entendem ali que a terapia se torna um espaço essencial para o autoconhecimento, para o equilíbrio emocional. Outras já, né, fazem a terapia em momentos específicos e voltam sempre que sentem necessidade. E tem gente que prefere fazer um processo mais estruturado por um tempo bem mais pontual ali e depois seguir sozinho aplicando o que aprendeu nesse período de terapia que foi feito. O importante é que o tempo de terapia seja respeitando os ajustes necessários, né? E que seja também acordado entre tanto o paciente quanto o profissional, para que ele possa ter um entendimento de que agora é o momento certo ou se ele está tendo uma resistência ali para poder encerrar antes da hora. Uma dúvida muito comum entre os pacientes é como que ele vai saber se a terapia está funcionando, né? O processo terapêutico, ele não vai ser igual para todo mundo, porque cada pessoa tem seu próprio ritmo e suas próprias expectativas em relação ao processo terapêutico. Muitas vezes, as mudanças na terapia não vão ser óbvias ou imediatas. Algumas pessoas esperam um momento de revelação, como se de repente tudo fizesse sentido. Mas a verdade é que o progresso terapêutico geralmente acontece de forma gradual e pode ser percebido em pequenos detalhes do dia a dia. Então, como que podemos perceber se a terapia está trazendo resultado ali? A gente pode observar alguns sinais que podem indicar que o processo está funcionando. Mesmo que você não sinta isso, não perceba isso de maneira tão clara. Vamos lá. Você começa a perceber ali que existem padrões emocionais e comportamentais que antes você passava despercebido. Se você começa a enxergar isso, já é um sinal de que algo está mudando, né? Por exemplo, se você pode notar que tem dificuldade em dizer não, e isso de repente pode acontecer de você começar a se posicionar melhor. Ou pode perceber que não reage muito bem, né, diante de conflitos, quando está diante dessas situações. E agora você já começa a perceber que algumas coisas mudaram, que você conseguiu passar pelo menos por uma situação de uma forma mais leve. Vamos supor que você sente que está desenvolvendo mais recursos internos para lidar com os desafios. Isso é uma grande evolução, uma grande mudança, né? Se você começa a perceber isso e percebe que antes você sentia que estava mais perdido ou sobrecarregado diante dos problemas e agora você consegue acessar ferramentas para lidar melhor com a situação, então a gente tem aí mais um ganho que foi desenvolvido ao longo do processo. Outra coisa que você pode se observar é se existem mudanças sutis na forma como você reage a certas situações da vida, né? Se você lida melhor às vezes com a crítica no trabalho, que antes às vezes não conseguia lidar tão bem ou que mexia mais com você, né? Se isso causa um impacto menor. E aí a gente tem que entender que às vezes a pessoa pensa assim, eu deveria lidar super bem com isso. Mas na verdade, dependendo da crítica, né, é natural que a gente fique um pouco mais desconfortável e tudo. Só que a diferença é a intensidade. Às vezes diminuiu essa intensidade, não tirou meu sono, eu fiquei ali pensativo só naquele primeiro momento para reavaliar a situação, depois me reorganizei. Então isso é um grande ganho. Se você sente ali que tem mais clareza também das suas emoções e decisões, quando você tem mais consciência do que você está escolhendo e fazendo ali, então é outro ganho muito importante que a gente pode observar no processo, né, um processo terapêutico bem realizado.
Então, são sinais que a gente começa a perceber em pequenos sinais ali que fazem a gente entender que está sendo produtivo o processo que a gente está fazendo, e a partir daí a gente continua estimulando para que continue crescendo e se desenvolvendo no processo terapêutico. Perfeito, Rafael. E eu gostaria de complementar também que o progresso terapêutico, ele não se dará de forma linear. É natural que tenhamos altos e baixos no processo, de forma que se você imagina que o processo é como uma escada, uma relação de contiguidade, de continuidade, de uniformidade, não é assim. Não é uma escada onde você vai degrau por degrau. Na verdade, se parece muito como uma espiral, né? Você vai caminhando e de repente você tem que recuar e depois andar, avançar um pouco mais adiante, revisitar construções que já foram produzidas, memórias. Eventualmente pode ocorrer também uma intensificação de um sintoma que já tinha sido aliviado, mas ele volta pontualmente. O que é importante é compreender que faz parte do processo terapêutico um caminho não tão linear, não tão uniforme, justamente pelo caráter plástico, né, pela plasticidade da mente, pela plasticidade do processo subjetivo. Dessa forma, uma reincidiva ali de um sintoma, uma eventual instabilidade, não significa uma perda do processo. Muito antes. É natural que em alguns momentos a gente viva novamente alguns sintomas, alguns sofrimentos emocionais, a gente se depare com alguns estados emocionais que presumivelmente já estavam encerrados, mas que eles fazem parte ainda do processo nessa busca de resultados e de uma progressão no trabalho terapêutico. Agora, pode acontecer também, Cássio, do paciente sentir que ele não está avançando mais no processo, né? E se isso acontece, né, o paciente sente que a terapia parou ou que ele não está mais vendo progresso, isso pode acontecer por diversas razões. E é fundamental entender o que pode estar acontecendo, né, para desembolar isso aí, né? E aqui estão algumas possibilidades. A resistência, né, pode estar impedindo o paciente de se aprofundar em certos temas. O paciente pode estar passando por um período de reflexão antes de uma grande mudança. E a abordagem utilizada pode não estar funcionando para aquele momento da vida do paciente. Então, todas essas possibilidades, né, podem estar acontecendo aí para que venha, né, essa parada aí, né, o processo parar de avançar. E a gente, completando ali o que a Liliane falou, né, a gente também precisa de entender o que fazer quando surge essa sensação de estagnação, que às vezes o paciente começa a perceber, né? E é importante entender que, primeiro, se o paciente começa a sentir que existe essa estagnação, essa sensação, o primeiro passo é ele trazer para a sessão e falar com o profissional que está acompanhando ali o que ele está sentindo para ser investigado, né? O que é que está acontecendo. Encontrar formas de redirecionar ali o processo de uma forma mais eficiente, ou que tire essa percepção do paciente, ou então que mude mesmo o método que está sendo conduzido nessa formatação. Então, se a gente começa a perceber que existe esse movimento, né, essa sensação de que está ficando mais estagnado, e vem o lado também do profissional. Se o profissional começa a perceber também que está tendo uma resistênciazinha ali e que está ficando muito... que o paciente não está permitindo que avance, ele precisa também pontuar abertamente para o paciente entender o que está acontecendo e os dois ajustarem ali o processo terapêutico, que é um processo feito, né, não é feito só de um lado, é feito pelos dois, e essa evolução retornar ali crescente. Agora, falando sobre como que funciona ali o processo de encerramento no processo terapêutico, eu vou falar uma coisa que eu repito muito nos atendimentos, é como que termina a terapia, né? Na forma como eu conduzo, eu costumo falar assim, olha, existem 3 formas de a gente encerrar o processo terapêutico. A primeira delas, e só uma delas que vai ser saudável, tá? A primeira delas, quando eu perceber, eu profissional ali atendendo, perceber que a pessoa já avançou bem no que ela trouxe ali de demanda, ela tá conseguindo lidar bem com as questões do dia a dia e dentro do que ela propôs.
E eu falo assim, olha, a partir de agora eu acho que você já pode seguir sem esse acompanhamento. E aí a pessoa começa a ficar aflita e fala, não, peraí, tem mais coisa, e você percebe que ela está trazendo, buscando coisas para criar justificativa de continuar. E isso a gente chama de dependência. A gente chama de dependência. Então, nesse momento, eu vou passar um período ainda mais trabalhando essa dependência do paciente para encerrar esse vínculo ali de dependência, mostrar para ele que ele consegue se desenvolver a partir dali sozinho, e depois, sim, a gente encerra. Então, é um processo pontual ali de encerramento. Uma segunda forma que acontece muito é quando eu começo a trazer algumas questões que precisam ser, né, que eu estou percebendo que precisam ser resolvidas ou que precisam ser pontuadas, e o paciente começa a criar um mecanismo de fuga ali. Ele fala, não, sabe o que é? Eu acho que já está bom do jeito que está, eu já estou bem, estou sentindo que não preciso mais continuar, e aí começa a querer encerrar, né? Isso é a resistência. Significa que eu estou mexendo em alguma coisa que ele não está se sentindo confortável e também não está na hora dele encerrar o processo terapêutico. E o terceiro, que seria o ideal, onde eu percebo, ou o paciente percebe, que ele já está pronto para caminhar sozinho ali, e em comum acordo a gente marca esse encerramento ali, porque os dois entendem que já está bem caminhado o processo terapêutico, e dali para frente é ele por conta própria. Então, reiterando, é exatamente isso, né? Eu acho que é importante que o psicólogo dialogue com o paciente quando houver uma percepção de que o trabalho já trouxe frutos, já trouxe ferramentas, estratégias para lidar com a questão que foi apresentada no início da terapia. Obviamente que pode acontecer do paciente ter uma percepção de que já está legal e o terapeuta discordar e propor para o paciente uma continuidade, assim como pode também o terapeuta perceber que a coisa já está bem encaminhada e o paciente manifestar um pouco dessa dependência, tal como o Rafael colocou. No caso das resistências, o ideal ao profissional é fazer um manejo dessas resistências antes que o paciente escape da terapia sem efetivamente trabalhar aquilo que é necessário trabalhar para que este encerramento da terapia se dê da melhor maneira possível, com os resultados já coletados diante do trabalho que foi feito. Então, para a gente estar encerrando aqui, queria deixar uma reflexão, né? Uma pergunta aqui para reflexão. Você consegue perceber como a terapia mudou a sua forma de se enxergar? A terapia não traz respostas prontas, mas ajuda a fazer as perguntas certas, e isso pode ser transformador. No próximo episódio, vamos discutir como nosso estilo de vida e personalidade impactam a saúde mental. Pequenas mudanças no dia a dia podem transformar a forma como lidamos com emoções e desafios. Não perca!